Olá, eu sou o Mike da Silva, aluno do 4º ano de formação docente. Hoje eu vim aqui gravar a minha videoaula. Eu fiz junto com a Yasmin Martins, também do 4º ano de formação docente. Eu vou falar um pouco sobre a matéria. Esse conteúdo é conteúdo de ciências. Primeiro de tudo, vamos aprender o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar, volume no espaço. Essa camiseta é matéria, essa correntinha é matéria, esse saco de elástico, esses elásticos, esse giz é matéria. Então tudo que ocupa lugar e volume no espaço é matéria. Agora vamos falar um pouco sobre as características físicas da matéria. Toda matéria tem massa. O que é massa? Massa é quando você vai lá no mercado comprar maçã, banana ou laranja e pede para a moça pesar quantos quilos que vai dar aquilo lá. A moça fala a massa que a laranja tem, ou seja, quando você vai pesar na farmácia também, e sobe em cima daquela balança e sai aquele número, 20, 30, 40, 50, conforme é a sua massa, aquele número é a sua massa. Todo objeto também ocupa volume no espaço. O que é o volume? Ó, tá vendo que aqui nesse saco tá cheio de elástico e tem um giz aqui? Esse elástico e esse giz estão ocupando o volume desse saco. Se eu colocar mais um giz, vai ocupar mais volume desse saco. Então, volume é a capacidade que um objeto tem de ocupar o espaço. Toda matéria tem extensão. O que é extensão? Observe bem esse elástico, o tamanho dele. Ele tem mais ou menos de 6 a 7 centímetros por 1 centímetro. Esta é a extensão territorial que essa matéria ocupa no espaço. Toda matéria também tem impermeabilidade. O que é impermeabilidade? Vamos pensar um exemplo mais simples. Esses dois elásticos, eles são da mesma matéria, são formados com o mesmo composto químico, porém eles não ocupam o mesmo espaço, eles não conseguem ocupar o mesmo espaço. Compreenderam? Toda matéria também tem divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida em várias quantias. Vamos quebrar esse elástico aqui, ó. Eu quebro ele uma vez, eu quebro duas, eu quebro ele 3, eu quebro ele 4. E eu vou quebrando a quantia que eu quiser e vou dividindo ele. Aqui eu dividi ele em 4 pedaços. Toda matéria também tem descontinuidade. O que é descontinuidade numa matéria? Pegue um giz bem de perto e comece a observar o giz. Você vai perceber que ele tem furinhos e nesses furinhos tem vazio, ou seja, não está preenchido com giz. Então, a descontinuidade de uma matéria é o espaço vazio que a matéria deixa nela mesma. Toda matéria também pode ter a compressibilidade. O que é isso? É conforme eu modelo. Se eu jogar água nesse giz, ele vai virar uma pasta. E daí eu vou modelar ele de uma forma diferente, de um tamanho diferente. A capacidade de modelar, de modificar o formato físico dele, de modificar o estado que ele está no momento. Toda matéria também tem elasticidade. Toda matéria ela pode ser esticada, pode ser reduzida, pode ser aumentada. Esse elástico eu estico ele para cima, para baixo. Se eu mudar o formato químico dele, eu vou continuar fazendo modificações e tendo a elasticidade com ele. Toda matéria é indestrutível. Pense nesse giz. Eu vou começar a quebrar esse giz. Eu quebrei ele aqui, ó, e vou quebrando, mas eu nunca vou conseguir destruir. Sempre vai ter um ato dessa matéria. Eu nunca vou acabar com ela totalmente. Toda matéria se aplica à lei da inércia. O que é a lei da inércia? Toda matéria que tende a tendência a estar em repouso continuará em repouso se não executar uma força externa sobre ela. Ou seja, esse giz está em repouso no momento, está parado. Ele tende a ficar parado, a menos que uma força seja exercida sobre ela, a menos que algo empurre, ou vento, ou qualquer coisa balance ele, vai movimentar ele. E também tem a segunda fase. Todo movimento que está em movimento tende a ficar em movimento, a menos que execute uma força externa sobre ela. O que é isso? Meu Deus, um carro está correndo a velocidade de 100 km por hora. Ele só vai parar se ele bater numa parede ou se uma pessoa ser freada. Então a força externa sobre ela é algo que vai parar isso. É algo que ele vai se chocar ou é algo que vai parar, um humano que vai frear. Desta forma. Vou falar um pouco sobre as misturas.
a gente tem dois tipos de mistura, homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que a gente consegue detectar só uma face. Aqui tem água com sal, mas a gente consegue perceber só uma face. É água com sal. Aqui a gente tem uma mistura heterogênea. Aqui a gente consegue já perceber duas faces. Isso acontece porque a água é mais densa que o óleo, então a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Vamos falar um pouco mais sobre o ciclo ideológico da água para dar continuidade? Ó, a água ela tem um movimento de evaporação, ou seja, quando a água está na poça, no rio, no oceano, essa água é aquecida pelo sol e acontece o processo de evaporação. Ela sobe para a nuvem. Quando ela chega na nuvem, ela enche a nuvem e daí acontece o processo de condensação. Essa água vira água de novo, vira no estado líquido, e no estado do líquido ela enche, e quando essa nuvem fica cheia, ela cai como chuva sobre o solo de novo. E quando chega no solo, acontece a precipitação. Ela fica aqui por um determinado tempo, alguma parte dela volta a fazer o processo de evaporação e outra infiltra no solo. Quando ela chega no solo, ela vai para o lençol freático. E quando chega no lençol freático, vai para o oceano, vai para o rio, acontece de novo esse ciclo: evaporação, condensação e precipitação, infiltração. Também ocorre o processo de transpiração. A transpiração é a evaporação pela folha da árvore. A gente também pode falar sobre um consumo inteligente da água, fazer um consumo mais moderado, porque a água no mundo ainda pode se acabar. Então a gente modela, faz reciclagem, recicla